Boa noite. Bem, nós estamos aqui hoje com a nossa sexta live interreligiosa, um projeto do Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, em reunir as diversas religiões para que possamos conversar sobre assuntos do momento, assuntos que estão acontecendo nesse momento e que as pessoas buscam saber, né? Antes elas tinham um espaço físico para isso, para ir, seria uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita. Hoje ela está usando, graças a Deus, todos estão usando a internet, mas mesmo assim, em alguns momentos, elas se sentem confusas. Então, essa live foi criada para isso. Nós estamos indo hoje para a nossa sexta live com o tema Meios de Comunicação Social e Religiões e o uso justo das comunicações. Hoje estão presentes somente pessoas que realmente trabalham com a comunicação. A gente está tendo o prazer de receber o padre Marcos William, que é vigário episcopal para comunicações sociais na Arquidiocese. Muito obrigado. Já chamo o senhor. Nós temos o Carlos Menezes, que é islâmico xiita, diretor do Centro Cultural Imam Hussein, e que lançou aqui no Rio a rádio, acho que é a primeira rádio muçulmana e que tem conseguido atingir. Está conosco também, a conexão dela caiu, mas ela vai voltar a qualquer momento, a Clarissa Monteagudo. Clarissa é jornalista, foi a primeira repórter da coluna do jornal Extra Religião e Fé, e ela vai estar falando conosco também. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês para que a gente comece mais esse dia. Então, vamos fazer assim. Nós temos 10 minutos de apresentação para cada um, para poder falar do tema, e depois a gente volta debatendo e respondendo as perguntas que são colocadas aqui para nós, ok? Então, vamos começar com o padre Marcos William. Padre Marcos William, boa noite. Boa noite, Luzia, boa noite, Carlos, boa noite a Clarissa. Boa noite. Acompanham por essa live, então fazendo parte da Expo Religião. É com alegria que eu atendi ao convite e vendo, de primeiro momento, a importância do tema, meios de comunicação social e as religiões, e um subtítulo que vem acompanhando este slogan, que é o uso justo das comunicações. E aí me chamava a atenção, né? O uso justo das comunicações. No decorrer do bate-papo, a gente pode falar um pouco mais sobre essa ideia de justiça em meio às comunicações. O que posso dizer do ponto de vista católico da sua relação com a comunicação social? Dizer que a Igreja tem já procurado, a Igreja Católica tem procurado, logo após o Concílio Vaticano II, estreitar seus laços de relacionamento com as comunicações, fazendo uso das mesmas através de transmissões, de atos religiosos, celebrações da Santa Missa, e muitas vezes também jornalismos. E há uma outra relação, uma dimensão mais de informação, que é, então, através de um release, através de notas, quando assim solicitados. A nossa relação é sempre muito amistosa, porque sabemos da importância do profissional de comunicação e principalmente quando diz respeito à informação. E aí a Igreja se sente corresponsável, como aquela que também é uma entidade de caráter público, ela precisa ajudar, né? Eu diria, na harmonia ou no equilíbrio do que nós chamamos de sociedade. E sociedade, o que vivemos hoje, sociedades democráticas. Então, ela assume essa sua responsabilidade em poder colaborar
com esse bom relacionamento, fornecendo as informações que são solicitadas e aprofundando também temas quando esses são pedidos a nós. E há sempre representantes da Igreja Católica em diferentes dioceses, diferentes partes do mundo, que desenvolvem este trabalho de comunicação junto ao grande universo de comunicação. E comunicação em suas diferentes matizes, desde a rádio, televisão, agora então pelos meios, as mídias sociais, mídias digitais, e de modo específico, com o advento da pandemia, com o inesperado, a Igreja voltou ainda mais o seu olhar para a importância da comunicação, a fim de minimizar o impacto do que nós chamamos de isolamento social. Quando pensamos a religião, pensamos aquele que tem um relacionamento com Deus, um relacionamento com o divino em forma de sagrado, e nesse relacionamento ele também se abre às suas práticas religiosas, e em se abrindo às práticas religiosas, ele se abre aos outros, não é? Ao que chamamos de comunidade. Ser religioso, viver religiosidade, é ao mesmo tempo descobrir esta abertura do eu em relação aos outros, não somos sozinhos. E aqui vem até uma dimensão mais ampla de se pensar a religião confessional. A religião vai necessariamente incluir uma abertura de um para todos, independente da denominação. Independente da denominação. É um ponto muito curioso este, porque foi estudado durante algum tempo, principalmente pela fenomenologia, e aqueles que se detiveram na fenomenologia da religião, em mostrar a importância de se perceber uma convergência entre as diferentes religiões, porque o que temos como foco é o sagrado, que é onde nós conseguimos atingir, não é? Eu faço a distinção entre o sagrado e o divino, porque o divino ele parece estar sempre além, né? O sagrado ele me parece mais tangível, porque o sagrado eu consigo até materializar de uma forma ou de outra através das minhas práticas religiosas. Então, esse divino, com a sua expressão sagrada, está presente no horizonte de todas as religiões. De tal forma que é um chamado, eu diria, do próprio divino, por meio do sagrado, para que nós, religiosos, vivamos uma comunhão maior, um diálogo maior, que haja entre nós uma convergência maior. E, levando em consideração este aspecto de abertura de religiões, uma em relação às outras, a Igreja Católica se viu, então, como dizia, comprometida em fornecer para os seus fiéis um acompanhamento espiritual, para que as pessoas, então, não tivessem uma experiência de isolamento espiritual, que pode ser muito bom quando nós optamos por fazer um retiro, mas pode ser terrível quando nos é imputado um isolamento espiritual. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor já está acostumado com a comunicação, é responsável pela comunicação, mas eu creio, eu só vou pedir um favor a Clarice e o Carlos, se vocês podem fechar o microfone, que eu acho que é esse que está dando a microfonia aqui. Mas eu acho que é a primeira vez que o senhor está tendo que lidar com essa situação nova. Sim. Ou seja, levar a comunicação, mas agora de uma forma diferente, ou seja, de uma forma online, não deixar de levar, e a busca por respostas também deve ter aumentado nesse momento. Porque sempre no momento de dor, a busca é sempre maior.
Quer dizer, também está sendo uma experiência nova para o senhor, né? Sem dúvida, eu diria, enquanto responsável por coordenar os trabalhos de comunicação na Arquidiocese, foi um desafio. Eu não tinha passado por pandemia, né? Então, diante do desafio da pandemia, começamos a reorganizar e a levar possíveis respostas a fim de satisfazer as demandas dos fiéis, né? De fato, nós percebemos várias modificações comportamentais por parte dos nossos fiéis, em utilizando, por exemplo, as mídias sociais, né? Eu estava acostumado a ter programa pela rádio e também outros por televisão, já fiz de televisão, porém, as mídias sociais sempre ficavam ainda ligadas a um relacionamento mais voltado para um pequeno grupo. E, de repente, nós nos percebemos celebrando missas num templo sem a presença dos fiéis e para um número talvez incalculável, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos, até o presente momento, 7.200 horas de missas. São 292 dias. Isto em 2 meses. É algo impressionante, porque precisaria de pelo menos de 30 e poucos anos para eu poder cumprir esse preceito da missa, uma missa que durasse 30 minutos por dia, de forma ininterrupta. Então, nós percebemos como é importante esse meio e como são importantes as redes sociais, de tal forma que a gente pode passar um conteúdo específico, como é o caso da religião e da Igreja Católica, passar a celebração da Eucaristia, suscitar no fiel que ele faça a sua comunhão espiritual. Ou seja, muda-se, inclusive, a maneira do próprio fiel perceber a sua religião, coisas com as quais ele não estava até então acostumado, né? Então, além de nos adequarmos aos meios de comunicação por conta da pandemia, também nos adequamos à nova forma de ser, né? E de ser religioso. Não perdemos a origem, a raiz, mas mudamos os nossos hábitos. Sim, nós podemos notar essa semana, por exemplo, a live ela é feita aqui ao vivo, mas ela fica durante toda a semana na página da Expo Religião. Então, hoje, quando nós fomos fechar para já abrir para a nova, nós tivemos 11.000 acessos. Aí nós imaginamos, quando você realiza um fórum, um seminário, você não consegue reunir 11.000 pessoas numa sala no mesmo momento para te ouvir. Então, esse momento nos traz algo diferente. Nós estamos conseguindo levar os nossos pensamentos às pessoas, a muito mais pessoas, e até de uma forma no momento em que elas querem ouvir de verdade. Elas podem parar e elas podem ouvir. Quer dizer, hoje, se nós tivéssemos uma sala, foi o que o senhor acabou de dizer, nós teríamos um número muito maior. Padre Marcos, eu vou voltar com o senhor daqui a pouco, tá bom? Ok. Então, tá bom. Bem, eu queria apresentar a vocês, que não estava no ar aqui na hora, a Clarissa Monteagudo. Clarissa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. É uma honra estar aqui na companhia de pessoas tão importantes, né? Tão importantes para a espiritualidade, tão importantes para a discussão, né, religiosa hoje, nesse momento. Obrigada, Luzia Lacerda. Obrigada, Padre Marcos William. Obrigada, Carlos, pela companhia nesse momento. E queria também cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Obrigada pela audiência. Que assim seja. Eu queria pedir desculpas porque houve uns problemas técnicos. Não existe isso. Eu estou hospedada em Santa Teresa
E o Hoje o Wi-Fi planeta aqui é muito instável, eu estou com um pouco de dificuldade em Marisa, relação ao Wi-Fi. o planeta está usando a internet hoje. Então, cair... Eu queria falar com o Carlos, antes de falar com você. Vou pedir só a Clarissa para fechar o microfone dela. Carlos Menezes. Boa noite, Carlos. Carlos é islâmico. Teu microfone está fechado. Islâmico, boa noite. Xiita, revolucionário no que tange a comunicação, né? Carlos vem com revista, vem com rádio e vem trazendo essa cultura muito bonita. Ainda está dentro do Ramadã ou já acabou? Já acabou. Já acabou? Rápido. Quer dizer, tiveram um Ramadã agora completamente diferente do que já possa ter sido visto. Em uma das lives eu coloquei aqui uma foto que a mim me entristeceu muito, que foi da Meca vazia, extremamente vazia, e no momento de Ramadã isso é algo que não se pensa. Mas você não deixa isso acabar. Você mantém a comunicação, a gente vê ali na internet, você leva a tua cultura, um pouco da cultura da sua religião e do seu povo, e sem parar. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Então, primeiramente, eu agradeço aqui o convite, é uma honra estar falando com a família Expo Religião. Para mim é uma escola, foi uma grande alegria ter conhecido a família Expo aí há anos atrás, né? E a gente conhecer várias pessoas de vários segmentos. A gente tem a oportunidade aqui de estar agora com o padre Marcos, a prezada Clarissa, podendo falar um pouco sobre, falar um pouco da gente, né? Ainda mais nesse momento difícil. Com relação à parte de comunicação, é interessante que a gente aqui no Rio de Janeiro, claro, a comunidade muçulmana, ela está espalhada a nível Brasil, vamos pensar que o Brasil é um continente, é como se fosse uma Europa, então você está bem disperso. E aqui no Rio de Janeiro a gente começou 5 anos atrás, através das mídias sociais. É interessante que a gente primeiro teve uma página para depois ter um espaço, né? A gente começou, vamos usar as mídias exatamente para a gente achar as pessoas da comunidade que estão aqui pelo Rio de Janeiro. Então, a gente começa a nossa história da comunidade muçulmana xiita aqui no Rio de Janeiro exatamente da mídia. A gente abre a nossa página e a gente começa a achar as pessoas. E, a partir daí, a gente utiliza exatamente essa ferramenta para estabelecer uma comunicação e uma proximidade, né? A gente tem pessoas que estão no interior do Rio de Janeiro, na Costa Verde, região dos Lagos, região serrana. Isso aqui a nível Rio de Janeiro. Então, assim, a distância é o grande problema no nosso país. Então, a gente pensou, vamos abrir para a gente poder aproximar essas pessoas de alguma maneira. E, graças a Deus, a gente tem conseguido isso. A gente evoluiu bastante através da nossa página do Centro Cultural. E também uma oportunidade que a gente teve quando a gente pensou em abrir uma página que a gente pudesse falar de nós mesmos, né? Porque é um pouco complicado a gente contar, às vezes, com a mídia, né, do que hoje opera. É claro, a gente tem mídias bastante sérias, mas a gente também tem as mídias bem especulativas, que tentam sempre passar um viés negativo, talvez, dentro do que é o Islã, por exemplo. Então, a gente pensou, poxa, vamos falar um pouco da gente, abrir esse canal de comunicação, até porque a internet não tem fronteira, então a gente pode alcançar pessoas, falar, conversar com pessoas de outros segmentos até, porque às vezes as pessoas têm medo de, às vezes, procurar a gente. Eu me lembro, minha família era católica, né? Eu estudei minha vida toda no colégio católico, eu hoje tenho 43 anos, quando tinha 19, 20 anos que eu comecei a estudar o Islã e entrei no Islã. E é interessante, quando eu conheci a primeira vez, eu fui no local para conhecer, eu fiquei com receio, eu não sabia, porque tinha uma imagem tão negativa, né? Então eu voltei um pouco atrás e pensei, poxa, às vezes as pessoas têm tantos preconceitos, têm tanto temor, que talvez se a gente estreitar pela internet, acho que a gente consegue quebrar isso, né? Então a gente abre nossa página no Centro Cultural, e depois a gente teve uma outra ideia, poxa, peraí, vamos abrir uma rádio. Mas a ideia da rádio foi interessante porque ela surgiu a partir de uma
uma entrevista que a gente forneceu para uma mídia dentro do nosso espaço, né? A rádio, no Espaço Centro Cultural tem 5 anos, a rádio tem 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio atrás, a gente recebeu um repórter para perguntar, falar da gente, né? Entender um pouco. E por causa de uma pergunta, a gente falou, não, a gente precisa ter a nossa rádio, ter a nossa mídia. Ele perguntou para a gente assim, perguntou para mim, qual é o prato típico de vocês? Eu falei, prato típico? Ó, você está perguntando para mim. Meu prato típico é um feijão com arroz, um bife e batata frita. Agora, se você perguntar para um muçulmano, talvez um japonês, ele vai falar que é um sushi, para o árabe ele vai falar que é um quibe. Então, assim, existe uma desinformação que aí a gente falou, cara, a gente precisa falar um pouco da gente, a gente precisa criar um meio de comunicação para que a gente possa falar, abrir espaço, né? Passar o que a gente vê do mundo afora e se integrar à sociedade. Nós somos integrados, né? Nós temos muitos muçulmanos brasileiros aqui no Brasil, tem imigrantes que estão aqui, a gente tem pessoas de língua lusófonos que estão lá em África, então a gente pode aproximar essas pessoas. Então a gente pensou na rádio. A rádio, aí a gente criou uma página também para a rádio, para a gente poder fazer a comunicação, falar nossas atividades, nossos eventos, abrir para as pessoas poderem estar participando, a gente faz promoção, a gente interage com as pessoas, para quebrar exatamente a barreira do preconceito, do estereótipo. Então a gente pensou nessa mídia própria, a gente evoluiu para uma revista, e a gente está trabalhando com a mídia. Então a gente já trabalhava com a mídia há bastante tempo. Claro, aí a gente se deparou com a pandemia, que é uma coisa que ninguém aí, né, ninguém nunca, né, não tem sobrevivente da peste negra, que foi uma coisa muito antiga. Então, assim, é algo totalmente novo para a gente. Então, a gente aproveitou exatamente esse momento, assim, precisamos respeitar o afastamento social, a gente precisa manter a religiosidade, a gente precisa manter as pessoas mais próximas da gente, né? Porque algumas pessoas estão sozinhas, outras estão com família, você tem uma compensação, está no convívio familiar. Então, a gente, claro, aí a gente tem um trabalho de integração com o pessoal lá do Sul, a Mesquita de Curitiba, Mesquita de São Paulo, a comunidade de São Paulo. Então, o pessoal do Nordeste, a gente tem o nosso grande amigo Eduardo lá de Olinda, que está até assistindo. Nesse momento agora do Ramadã, houve uma procura maior de informações? Então, Ramadã foi uma coisa totalmente diferente para a gente, né? Assim, para a grande maioria, vou ser sincero, para uma grande maioria, mas a gente tem um característica aqui no Brasil que você tem pessoas que já elas estão em locais distantes, né? Elas não têm o senso de comunidade. Então, às vezes, elas passam o Ramadã sozinhas. Né? Então, acho que todo mundo sentiu um pouco na pele esse ano. Como é que, por exemplo, a gente tem irmãos que estão na Amazônia, no Centro-Oeste, às vezes é o único muçulmano da cidade. Então, o Ramadã dele é dentro de casa. Então, essas pessoas que têm uma mesquita, têm um centro, elas se sentiram um pouco na pele, como que é essas pessoas que estão sozinhas. Então, a gente procura exatamente trabalhar isso. Com relação à procura, a gente tem sempre um movimento das pessoas querer entender o que é o Ramadã, o que é isso, vocês ficam o dia inteiro passando fome, o que são essas coisas que vocês fazem? Sem dúvida, tem interesse. A gente abre o caminho exatamente da mídia para que a pessoa fora da nossa religião possa entender, comunicar, conversar com a gente, tirar dúvida. Acho que isso é super válido. Então, teve, sim, uma procura. Foi um Ramadã totalmente diferente. A gente fez transmissões aí. Os sheiks lá do Sul, por exemplo, fizeram bastante transmissão de recitação no Corão, ou uma forma de você não deixar a rotina que seria o Ramadã, né, naquela confraternização, ela não seria mais possível você confraternizar, porque o grande do Ramadã é quando o sol se põe, todo mundo se junta para poder ir fazer um jantar em comunidade, a gente poder ali conversar e estar mais integrado. Então, a gente praticamente nesses 30 dias, a rotina antes da pandemia era essa, nós estarmos juntos, ali tá ajudando as pessoas de alguma forma também, né? Porque aí tem o trabalho social que acontece. Aí o que aconteceu? A gente reforçou a parte do trabalho social, né? O Sheikh Rodrigo, lá de São Paulo, trabalhou bastante, continua trabalhando nisso, de estar ajudando as pessoas carentes, porque calhou exatamente no momento de pandemia e onde as pessoas estavam precisando de apoio. Então, vamos lá, então a gente precisa ajudar, porque o Ramadã não é só passar fome, Ramadã também é a gente colocar mãos à obra, vamos ajudar aquelas pessoas que estão necessitando. Não só as pessoas da nossa comunidade, mas pessoas que estão aí,
obrigatório, então, independente do que seja, né? Tanto que a gente fez uma campanha exatamente no início do Ramadã, a gente já faz isso com uma certa recorrência, é fazer o bem sem olhar quem. Esse é o nosso objetivo. A gente está aqui na nossa sociedade, a gente precisa olhar o outro como ser humano, a gente precisa ajudar. Então, a gente trabalhou bastante aí durante o Ramadã para poder estar ajudando, a gente continua ajudando, tá? As pessoas na medida do possível. Claro que a gente está num contexto econômico geral um pouquinho mais complicado, né? As pessoas estão carentes de recursos, mas a gente tem aí pessoas, né, que têm ajudado, não são muçulmanos que estão ajudando, somente muçulmanos que estão ajudando nossa campanha, por exemplo. A gente tem espírita ajudando, inclusive a gente foi para um centro espírita fazer a doação do que a gente arrecadou nesse primeiro momento. Era uma escola que atende 45 meninas carentes aqui no Rio de Janeiro, ali na área do Rocha. A gente foi lá para ajudar. Então, assim, temos que olhar... Nós vamos voltar nesse tema, Carlos. Nós vamos voltar nesse tema. Perfeito. Então, agora eu gostaria de falar com a nossa querida Clarissa Monteagudo. Muita satisfação te ouvir, Luzia, minha amiga. Há muitos anos eu vejo você nessa batalha pela tolerância religiosa, né? Em defesa de todas as religiões, o respeito a todas as religiões. Então, é um prazer enorme ouvi-la. Clarissa. O que eu venho percebendo, Luzia, você sabe... Fala. Eu ia começar assim. Você foi repórter da primeira coluna de jornal que veio falando de religião e fé, que foi do Extra. Foi a primeira vez que um jornal de grande circulação veio falando de várias religiões. E você foi essa repórter. Quer dizer, você também já lida com esse assunto de comunicação religiosa já há algum tempo. Como é que você está vendo isso nesse momento? Há muitos anos. Então, eu sou uma estudiosa e uma entusiasta da importância do sagrado na vida humana, e eu acho que nesse momento é maior o interesse das pessoas pela religiosidade, né? Mesmo as que não têm uma religião, elas estão buscando, né, dentro das religiões, dentro da filosofia que há nas religiões, a palavra, né, a palavra que sustenta, a rede que apoia, né, o fundamento da fé, né, a fé na vida, a fé que nos sustenta, porque eu sempre falei isso lá no jornal, quando eu e Eliane Maria também, Eliane Maria Domingos, uma excelente editora que trabalhava comigo, e a gente dizia que fazíamos matérias e nos enriquecíamos a cada matéria, a cada religioso que a gente ouvia, a cada história que a gente aprendia. E o que nós percebíamos é que em todas as religiões existia a mesma... Assim, não vamos dizer que seja a mesma, né, mensagem, que isso é reduzir, desrespeitar, mas todas pregavam o amor, todas pregavam a solidariedade, todas pregavam os valores que nossa população, que as pessoas estão precisando, estão tão carentes hoje. Então, eu acho que existe, sim, um interesse redobrado nas religiões. Eu já assisti várias missas online com a minha mãe, várias missas. Nós assistimos, em média, 2, 3 missas por semana, quando que, na nossa vida normal, nós assistimos uma missa a cada semana. Aí, outro dia, a Luzia me ligou, eu falei, Luzia, estou na live de Santa Sara, que era uma live de uma amiga cigana que estava fazendo no dia de Santa Sara, e eu estava assistindo, e achei muito bonito o ritual que ela fez. Eu tenho visto lives de Umbanda também, várias lives de Umbanda acontecendo, vários movimentos acontecendo em diversas religiões, as religiões com muita habilidade. Eu acho que o brasileiro é um povo social por natureza, gregário por natureza, é o povo que abraçou o Facebook, né? Hoje o Facebook no Brasil tem uma importância enorme, mais que em outros países. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que falam, e aqui é o Twitter, 30 palavras. Eu falei, Twitter não é suficiente para gente. A gente gosta de postar, ver como é que está a família, né? Botar foto, mensagem. O brasileiro tem essa afetividade que as redes sociais, né? O Facebook propõe, agora o Instagram também com as suas lives. Então, nós como somos esse povo gregário, nós como somos esse povo que tem em si a marca da fé, eu acho que foi natural
que os terreiros, que as igrejas, que os templos estejam começando a se unir e promover os seus cultos na rede social. Eu trabalho hoje com cultura, na Secretaria de Cultura, faço um programa chamado Cultura em Rede, e ele é exibido na Cidade das Artes, no Facebook da Cidade das Artes. E para esse programa, né, eu faço o roteiro do programa, eu pesquiso bastante. E aí eu conversei com umas amigas que estudam sobre futurismo, com futuristas e pessoas que trabalham fazendo essas visões, né, estudando, vendo quais são as inclinações para o futuro. E uma das inclinações do futuro era justamente essa questão da videoaula, essa questão do home office. Então, tudo isso, a tecnologia já estava apontando de que nós viveríamos. Infelizmente, estamos vivendo em choque, né? Tendo que nos reorganizar por causa de um motivo que é um motivo difícil do isolamento social, um motivo que nos dói pela perda de vidas humanas. Enfim, é um momento crítico da vida da humanidade. Então, assim, mas esse momento crítico da vida da humanidade, ele está proporcionando a aceleração de um processo que eu vejo como um processo que seria natural, que nós usássemos cada vez mais as redes sociais, as lives, os vídeos, para nos comunicar. A gente fez um levantamento no Facebook da Secretaria Municipal de Cultura e hoje nós estamos falando para 350, 370 mil pessoas. É muita gente. E é muita gente consumindo o quê? Arte. Eu acho que arte, religião, são pilares hoje para a nossa sobrevivência no isolamento. Porque o que nos faz humano, né? O que nos faz humano é a palavra. O que nos faz humano é a linguagem, o que nos faz humano é a conexão. Eu uso muito separados, mas conectados. E religião, né? Religar. É quando a gente se conecta ao sagrado, se conecta ao que, da nossa crença, ao que nós acreditamos, ao que nos dá força, ao que nos constitui, para onde nós vamos, de onde nós viemos, né? Nas nossas crenças. Cada um na sua crença, porque eu costumo ter uma fala, eu tento ao máximo, dentro do respeito, às vezes, quando a gente fala de religião, é preciso ser delicado, né? Filigrana, porque você está falando do sagrado do outro, né? Então, é preciso ter muito respeito, cada religião enxerga a sua fé, a sua devoção de uma maneira, e ela deve ser respeitada, mas eu acho que a religião tem essa característica de nos amparar, de nos religar, de nos conectar. E que coisa mais importante num momento de isolamento social do que você se sentir conectado, você se sentir amparado, você se sentir diante da sua fé? Nós tivemos um caso na nossa família, né? O nosso primo foi diagnosticado com Covid. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet para procurar uma missa. Qual era a primeira missa que ia aparecer? E aí, 2 horas depois, tinha missa e eu me reuni com minha mãe e a gente colocou a água e a gente bebeu e fez a intenção por ele e nos sentimos mais fortes para passar por isso. Felizmente, ele já está recuperado com algum acometimento nos pulmões, ficou com uma sequela, mas pôde fazer o tratamento em casa. Estamos muito felizes e agradecidos. Mas eu acho que assim, o que eu vi lá atrás, Luzia, que já foi uma coisa muito inovadora do Extra, levar a religião para o site. Já era inovador, né? Fazer dentro do site do Extra tinha uma editoria, né? Sobre religião, que tinha espaço para matérias, para calendários religiosos diversos e artigos de religiosos, que era o que eu mais gostava, adorava ler aqueles artigos, né? A gente tinha, nossa, só fera escrevendo, muito bom. E então, agora Desculpa. Vamos fazer o seguinte. Nós agora vamos conversar 4. Ah, ótimo. E agora nós damos um passo além. Não, é porque a gente começou a entrar num assunto que todos vão participar. Muito bom. Primeiro, eu queria dar uma opinião minha como jornalista também. A religião católica, a religião islâmica,
são religiões que as pessoas têm muito respeito, e foi até o que o Carlos falou. As pessoas têm medo até, às vezes, de como vai entrar dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Eu me lembro que minha mãe dizia que não estava vestida adequada para entrar na igreja. Tinha isso. Só que hoje, não sei se propositalmente, ou se foi a condição que adequou vocês. Hoje nós temos responsáveis pela comunicação dessas duas religiões. Aqui, o padre Marcos e o Carlos, que são pessoas fáceis de se conversar, fáceis de se dialogar, de ter um diálogo. Vou começar pelo padre Marcos Uribe. Foi proposital essa escolha, padre Marcos? O senhor já se manifestava dessa forma, de ter essa facilidade em lidar com as pessoas, com a comunicação? O seu microfone está fechado. É engraçado, né? Vamos botar entre aspas, foi acaso. Ainda que não exista o acaso, né? Mas foi acaso, metaforicamente falando. Ou seja, eu sou doutor em filosofia e mestre em teologia. Eu nunca pensei em fazer comunicação. E um dia me chamaram para fazer um programa, Rádio Catedral, que foi fundado em 1992, faz 27 anos, da fundação. Um programa chamado Terapia do Espírito. E ali eu rezava uma parte da Sagrada Escritura e depois entrava, mergulhava no dia a dia das pessoas, virtualmente, dando asas à imaginação. Eu tomava o trem, o ônibus, a van, a moto, e eu ia conversando com as pessoas. Sim. E dali foi uns 7 anos desse programa. É a essência. É uma coisa assim louca. E o cardeal Said, na época, então, querendo formar o vicário para a comunicação, me convidou para ser o primeiro vigário episcopal para a comunicação. Eu sou vigário episcopal para a comunicação e para a cultura desde 2005. Eu já estou mumificado. E aí, eu tive vocação para tal, eu acho que aí não exatamente. Aconteceu, podia ter alguma coisa incoativa em mim, de repente alguém burilou lá, e mexeu, provocou, fez uma maiêutica no universo da comunicação, e aconteceu o parimento do padre ligado à comunicação. Então, o que eu faço hoje é fruto de uma demanda por parte da igreja e um sim da minha parte a essa missão. Vejo isso como uma missão e que, se posso colaborar ajudando a dar uma melhor imagem da religião e da Igreja Católica, eu darei. E quanto mais eu puder alargar os laços entre as religiões, eu farei. Porque se a comunicação ela entra aí em conexão com a religião. A Clarissa citava um autor, o Georg Simmel, a quem aprecio bastante. Simmel, ele faz um trocadilho muito interessante. Ele diz que há algo de sagrado na arte e há algo de arte na religião. Sem dúvida. Ainda que as duas tenham origens diferentes, mas há uma convergência. Entre todos os seres humanos há uma convergência. Ou, se quiserem, várias convergências. O importante seríamos ter esse espectro aberto. Então, a minha função aqui, como filósofo, teólogo, no âmbito, no campo da comunicação, é ser um pouquinho irreverente. E, às vezes, não agrada muito, não. Mas eu acho que a ousadia religiosa parecia faz parte.
Mas eu acho que isso também... O próprio Carlos, se ele não tivesse essa ousadia, não é, Carlos? De ir, eu vou mostrar para o tempo, não tenham medo do islamismo, ao contrário, vamos conhecer, o que você come, não, minha comida específica é o arroz com feijão, não tem essa coisa taxada. É libertar, inclusive, preconceitos, pré-valores, pré-julgamentos, tudo isso municiado pela, entre aspas, também, ignorância, pelo desconhecimento do outro. Então, como comunicador, o que eu procuro fazer é aproximar pessoas para que elas se encontrem mais unidas. Deixa eu só sempre falar uma... achei que, desculpa, comunicar é criar ponte. Comunicar é criar ponte. Isso aí. Clarissa, a dona Lenilda Nunes, ela está pedindo um favor para você. Sim. Para você fechar seu microfone quando não estiver falando e abrir para falar. Está dando eco. Tá bom? Queria responder uma outra coisa antes de ir para o Carlos. É muito grande, por isso eu não botei. É o André Salles Batista. Ele está falando aqui sobre os nossos temas, sobre as nossas lives, que são maravilhosas, e que ele está sempre preso no trânsito. Então, eu quero te dar um recado, André. A live fica lá durante uma semana e continua depois disso. Basta entrar na página que você assiste, não tem problema. Carlos Menezes, vamos falar do Islã. Clarissa, teu microfone ainda está aberto. Agora, Carlos, Islã, né? Quando a gente fala o islamismo, então, já começa por aí. Primeiro que você tem que diferir o que é religião do que é política, né? Que é para as pessoas não botarem tudo num bolo só e a cabeça... E, como disse muito bem o padre Marcos, se você não tivesse essa ousadia, talvez não tivesse desconstruindo essa ideia que muitos têm. Por exemplo, a gente teve 2 participações de 2 mulheres islâmicas e nós recebemos vários recados aqui. Não sabia que uma mulher islâmica poderia ser médica, que poderia ser advogada, quer dizer, ainda tem aquela mente que tem que ficar dentro de casa trancada, está presa, e você já tem por fisionomia uma fisionomia tranquila, né? Exemplo do padre Marco William. Então, assim, eu acho mais fácil chegar até você de se fazer uma pergunta. Você sente isso? Sim, eu assim, me coloco à disposição exatamente das pessoas para poder derrubar essas muralhas e, como a Clarice falou, construir pontes, né? A gente tem que construir pontes, a gente já chega de muros que estão construídos no mundo. Então, assim, eu caí na questão da comunicação também numa situação de que, olha, acho que eu tenho que fazer alguma coisa, porque a minha área, eu sou da engenharia, minha pós-graduação em segurança do trabalho, mas diante da minha comunidade, que a gente teve a iniciativa de abrir nosso espaço, abrir um canal de comunicação, a gente se viu a necessidade de poder falar, né? A gente tem muitos exemplos da nossa religião. O nome do nosso centro cultural, Imam Hussein, exatamente é o Neto Profeta. Ele era uma pessoa que tinha 72 pessoas do lado dele e ele defendia seu ponto de vista, foi levar a palavra de justiça e só tinha 72 pessoas, né? Dessas 72, muitas eram crianças. A gente tem o exemplo do Jesus. Ele teve a iniciativa de sair da inércia e falou, sozinho ele seguiu, teve 12 apóstolos, mas ele seguiu. Então, assim, a gente se vê exatamente nessa posição. Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar a gente ter milhões e milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro para a gente começar uma coisa. Acho que tem um ponto de partida, né? E a questão dos estereótipos é dolorida, sinceramente é dolorida. Quando eu vi aquelas perguntas, a muçulmana pode ser médica, eu falei, meu Deus do céu. Uma vez no Sul, a gente estava em Porto Alegre, numa excursão, muito tempo atrás, um monte de muçulmano, né? E a gente estava contando piada, rindo na rua. A pessoa parou do meu lado e perguntou, mas vocês são felizes? Eu falei, não acredita. A pessoa perguntou se nós éramos felizes. Eu falei, meu Deus,
Eu sou da Terra, planeta Terra, então, assim, não sou nada diferente. Nós temos nossos problemas, nós contamos piadas, nos divertimos, são pessoas normais. Então, a gente tenta passar isso, eu tento passar no meu dia a dia para as pessoas, derrubando essas barreiras e criando essas pontes, podendo, deixando a gente acessível, né? Nós ficamos acessíveis a essas pessoas, porque realmente assusta. O que a gente vê na mídia com relação ao que se fala de muçulmano, hoje, se eu estivesse do outro lado, o que a mídia fala, até eu teria medo dos muçulmanos, porque, meu Deus do céu, eles são terríveis. Mas, é como você falou, você tem muçulmano no Brasil, eu tenho muçulmano no Chile, eu tenho muçulmano que come sushi, tá? Eu tenho na China, tem vários tipos, culturas diferentes. Os meus irmãos de África têm diferenças com relação à questão cultural, mas são muçulmanos. Então há uma diversidade muito grande que as pessoas não conhecem. Quando acha que é muçulmano, é todo mundo no mesmo saco. Come quibe, tem um poço de petróleo, acha que é isso, mas não tem poço de petróleo, com certeza não, e nem tem o camelo, né? Então, assim, mas parece brincadeira, mas as pessoas têm essa ideia impressionante. Tem 10 esposas. Meu Deus do céu. Não, é a primeira coisa que eles pensam. A primeira coisa, acho que tem várias, é rico, sabe? É um estereótipo, mas é impressionante, é verdade. A gente recebeu várias pessoas no nosso espaço, a gente recebe escolas, alunos, as pessoas perguntam isso, né? Quantos podem? Tem poço de petróleo, anda de camelo. Eu falei, meu Deus do céu, um camelo que eu dei é a bicicleta, que a gente chama de camelo aqui no Brasil, mas é só isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é só com vocês, não, tá? Há várias participações de padres da Igreja Católica nas lives, a gente tem recebido comentários, nossa, que padre simpático, nossa, o padre fala, eu acho que eles ficam assistindo aquela novela do interior, que o padre andava com a vara de marmelo, e aquilo ficou na cabeça. E nesse momento, eu acho que a internet está até ajudando. Sim, isso, sim. que a Clarissa falou, quando a gente assiste uma missa pela internet, ou um ato, é completamente diferente. E tem uma interação. Aconteceu também como se a pessoa pudesse ter chego mais próximo da religião ou do religioso e de colocar. Uma coisa que eu queria falar com todo mundo, inclusive Clarissa, que tudo a ver com a comunicação, não só com o jornalismo, mas com a cultura também. Dentre as religiões do Instituto Esp Religião, foi decidido não se abrir de imediato as igrejas, não se abrir de imediato as mesquitas, sinagogas, casas de umbanda, matrizes africanas e o espiritismo, para que se haja um preparo, para que não seja feito de uma vez, para que haja um preparo para que isso realmente possa acontecer. Padre Marcos William, esse diálogo está sendo fácil com os fiéis, com o seu rebanho? Graças a Deus, você bem conhece o cardeal Dom Arani, e ontem mesmo ele fez um pronunciamento através da Rádio Catedral, mostrando a responsabilidade, né, que é abrir ou permitir que os fiéis participem dos cursos, porque a Igreja Católica nunca fechou suas portas. Uhum. O que aconteceu foi que nós não tínhamos mais as celebrações com participações ali, físicas, presenciais, portanto. Mas as igrejas nunca fecharam suas portas. Elas não terão fechado as suas portas. E, então, o cardeal ontem já dizia, nós estamos numa fase de preparação, isto é, capacitando pessoas para que quando, então, tiver de fato, achatado a tal curva, maior segurança, consigamos voltar e o templo seja, de fato, sinal de salvação ou tranquilidade, de segurança, e não o contrário. Então, é claro que todos nós gostaríamos de ver nossas igrejas, como sempre foram, repletas, e cantos, louvores, é o povo. Isso faz
faz bem para o povo, faz bem para o padre também. Porém, a prudência, que é uma das virtudes, nos chama hoje a essa responsabilidade. Então, o cardeal, além desse áudio que ele distribuiu entre o clero, também hoje fez uma nota aberta mostrando do posicionamento da Igreja Católica, né? Nós estamos nos preparando para quando, então, chegar o dia propício, nós estaremos aptos para o acolhimento. Perfeito. Carlos, vocês também decidiram por não abrir imediatamente, né? Isso, exatamente. Fazendo as palavras aí do Padre Marcos, né? Eu acho que as religiões, de fato, elas não fecharam as portas, né? Eu acho que elas seguiram fazendo, né? O seu papel, acho que tem um papel social muito grande, as religiões dentro da sociedade, e elas seguiram, assim como a comunidade católica seguiu, a gente vai, dessa forma, seguir com nossos trabalhos. O acolhimento, de fato, não é possível, a gente preserva a vida. Acho que o que a gente tem de mais valioso, e até de uma forma de respeitar as pessoas, é garantir a vida delas. Então, acho que não é o momento ainda. A gente tem a internet, a gente quer conversar, a gente acho que tem que aproveitar esse momento de pandemia para refletir também. Eu acho que é um aprendizado. Acho que todo mundo está aprendendo alguma coisa. Eu acho que quem não aprendeu durante a pandemia perdeu uma grande oportunidade, vai seguir com um vazio muito grande dentro do coração. Eu acho que, às vezes, alguns momentos difíceis chegam para a gente, opa, peraí, vamos parar um pouco, a gente está em casa, ninguém pode sair, pega o livro, lê, conversa com a família um pouco mais, talvez naquela rotina, correria do dia a dia, a gente não participava nem da vida dos nossos filhos, ou conseguia falar direito com nossos familiares. Vamos refletir um pouco. Eu acho que é um momento de aprendizado. A gente pode dar um outro foco para esse momento, preservando as vidas, que elas são extremamente importantes. Seria egoísmo muito grande nosso eu falar assim, não, nós vamos abrir porque a comunidade precisa se reunir e o restante que se dane. Não é assim que funciona. Sinceramente, não é assim que funciona. A gente pode seguir trabalhando, a gente está ajudando. Hoje a gente já recebeu mais 40 cestas básicas e, graças a Deus, a gente vai ajudar as pessoas e segue. As portas estão abertas. Elas não estão fechadas, estão abertas. Com certeza. Clarissa, queria que você me desse sua opinião sobre esse assunto, não só como jornalista, mas hoje como uma mulher envolvida com a cultura. Seu microfone agora você precisa abrir. Desculpa. O que nós estamos fazendo dentro da cultura, e os museus já começaram principalmente, é discutir protocolos para o futuro, protocolos de segurança. E para isso já estamos começando a pesquisar com outros países o que foi feito na Inglaterra. Desculpa, o que foi feito na Itália, o que foi feito na França, para ver com os critérios de reabertura, porque vai ter que haver, enfim, não vai ser igual o que era antes, né? O distanciamento, a necessidade de álcool gel, enfim, vai ter que haver uma série de cuidados. E aí o que eu acho prudente, que vem sendo feito nas instituições culturais, são reuniões, e nessas reuniões a vigilância sanitária, por exemplo, está presente, a gente está diante da possibilidade de ter drive-in, né? Cinema, vamos voltar ao passado, vamos ter cinema dentro dos carros, e aí também é preciso tomar cuidado, porque vai ser num momento em que você possa, de repente, porque as pessoas vão descer de elevador, vão andar de carro pela cidade. Então, a gente está esperando o melhor momento para abrir os drive-ins, né? O drive-in da Cidade das Artes vai ter, com certeza. Mas é preciso uma série de cuidados também. Por exemplo, a pessoa vai comer pipoca, vai tomar o refrigerante. Como é que isso vai ser servido? Então, a vigilância sanitária tem que ser muito cuidadosa, né? O que as pessoas encostam, né? Eu imagino, sei lá, nos lugares rituais onde há o toque, né? O toque num determinado objeto, toque no determinado... Isso não pode ser feito mais. Enfim, vai ter que haver uma série de cuidados para que livros, por exemplo, uma questão, doação de livros, a gente sempre fez doação de livros, ano passado foram 15 mil livros, não se pode fazer doação de livros agora, porque o livro pode levar um vírus.
Então, é uma série de cuidados que a gente está tendo, né? De estudar e estudar protocolos, estudar o que os outros países estão fazendo também, porque a gente... Isso, enfim, não falar qualquer palavra positiva é indelicado diante de uma pandemia, né? Mas se nós podemos antever, né? Se nós podemos ver o que deu certo lá, por que não a gente não vai estudar e aplicar aqui os padrões que deram certo, né? Então, é isso que a gente vem buscando. Padre Marcos William, nós estamos chegando no final da nossa live. Eu gostaria muito que o senhor deixasse uma palavra para o seu rebanho, por favor. A palavra é de esperança, né? Uma esperança permeada pela alegria. Assim como o próprio Jeremias clamava com seu povo, a saudade de voltar à terra, de poder celebrar. Que nós também cultivemos esta expectativa, esta saudade gostosa, permeada pela alegria. Nós vamos nos reencontrar. Vamos poder, de uma maneira talvez diferenciada, fazer com que a nossa vida tenha uma continuidade. É claro que eu geralmente digo que a normalidade que tínhamos até fevereiro, eu acho que essa foi perdida, nós não teremos mais daqui para frente. Mas tenhamos coragem de viver o diferente. Então, mantenhamos-nos esperançosos, alegres, certos de que Deus, não obstante todas as dificuldades pelas quais passamos, Ele nos acompanha. Mas Ele está conosco. Ele está na minha interioridade. Ele está na minha família. Ele está em meio a essas que nós chamamos hoje de igrejas domésticas. Ele está aí. Então, já mantenhamos a certeza de que não fomos abandonados, de que não fomos esquecidos. Passamos por um momento trevoso, mas a luz voltará a brilhar. Que assim seja. Clarissa, queria que você deixasse uma mensagem aqui, por favor. Seu microfone. Seu microfone. A minha mensagem é sobre a tolerância. Quando o Carlos estava falando, eu me lembrei de uma matéria que eu fiz para o Extra, em que o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos do Estado, em 2015, registrou um aumento de 1000% de agressões a mulheres muçulmanas. Então, eu entrevistei uma série de mulheres muçulmanas numa mesquita, fui maravilhosamente bem recebida, usei o véu islâmico, estive ao lado delas, me senti muito honrada por ser recebida, e quando uma delas me ofereceu o véu para usar, e conversei, dialoguei. E a minha fala é sobre isso, né? Durante 22 anos na minha vida de jornalista, o que eu tenho feito é dialogar. E cada vez que eu conheço uma pessoa, conheço o que move o coração dela, e ali tem a verdade, tem o que a nutre, tem o que a sustenta, o que gera dentro do meu coração é respeito. Então, quando a gente se abre para se respeitar, para se ouvir, para tolerar, a gente gera respeito, a gente gera amor. E é essa a essência de uma religião, é essa a essência do ser religioso. Eu não consigo conceber um ser religioso intolerante. Se a essência da religião só versa sobre o amor, sobre a paz, sobre o respeito ao outro. Então, o que eu gostaria de passar nesse momento, para quem está ouvindo, é: ouça mais, julgue menos, né? Vamos ver o nosso tamanho diante do mundo, o nosso tamanho diante do planeta, o nosso tamanho diante de tudo isso que está acontecendo. Vamos ser menos arrogantes, vamos ser mais de ouvir, mais humildes do que de falar. Talvez por isso o meu microfone, o aprendizado de fechar o seu microfone para ouvir o outro. Esse é o aprendizado, né? Até porque realmente aqui em casa é casa de criança pequena, tem barulho, não tem jeito. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui.
Essa é a minha fala. Todas as vezes que eu vi uma mulher, principalmente religiosa, ser atacada, eu me senti atacada também. Então, vamos ouvir o próximo, vamos nos unir numa corrente de fé, e eu acho que nisso o Instituto Expo Religião ele é fundamental para a vida brasileira, porque ele promove esse encontro, ele promove esse diálogo, e como é gostoso a gente aprender, como é gostoso a gente ouvir, como a gente sai com o coração mais leve depois da oração do padre, depois das palavras do Carlos, depois dessa coisa bonita que a Luzia promove. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você. Carlos, deixar uma palavra para o seu rebanho. Opa, eu quero agradecer a oportunidade de escutar tão belas palavras aqui de todos. A Expo Religião, acho que é um exemplo para o Rio, para o Brasil, e vou falar mais, para o mundo, porque você conseguir congregar vários segmentos num evento, sem dúvida, isso aí é um belo trabalho, e graças aí à tua energia, a gente tem mostrado ao mundo que o diálogo é possível, sem dúvida é possível. Como foi falado aqui, se criou ponte, a gente vai e volta nessa ponte do diálogo. Nosso querido Og aqui está mandando uma mensagem, um grande abraço para você, Og. Então, assim, fica a amizade entre as pessoas de diferentes religiões, tanto que a gente até fez uma campanha um tempo atrás, assim, tem amigos de outra religião. É importante isso, vai procurar amizade com outras pessoas de outra religião, para você até aprender, você fortalece a sua, isso não é forma de enfraquecimento, porque isso é uma busca de conhecimento que dentro do Islã isso é muito valorizado. A gente precisa buscar o conhecimento, isso é uma coisa obrigatória, é uma obrigação, como orar é uma obrigação, buscar conhecimento é uma obrigação. Aqueles que se fecham dentro do seu mundo, achando que a certeza absoluta está com ele, está bem enganado. Então, eu queria deixar aqui duas mensagens, uma relacionada à questão da mídia, eu acho importante. A gente está num momento de fake news impressionante. Quando a gente está falando de mídia, a gente não pode deixar de falar isso. Eu estava lendo agora 4 milhões de notícias falsas no primeiro trimestre aqui no Brasil. 4 milhões de notícias falsas circulando. Isso é muito, muito sério. Tá? Então, dentro dessas notícias falsas, são discursos de ódio que vem acompanhando, muita mentira. Então, a gente precisa tomar cuidado. Acho que cada um tem uma responsabilidade sobre o que está passando no seu WhatsApp, no feed do seu Facebook. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Dizia o saudoso Malcolm X, o famoso Malcolm X, foi um que buscou os direitos dos afrodescendentes nos Estados Unidos. Ele falava o seguinte: se você não cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Então, isso é um recado com relação à questão de notícias, à parte de comunicação. Com relação ao coronavírus, ao que a gente está passando, de pandemia, pessoas estão perdendo parentes, amigos, tive alguns que, infelizmente, nós perdemos. Você continua citando Malcolm X, eu acho que está muito próximo da realidade do americano, ou seja, do que vive no continente americano. Ele falou que não há nada melhor do que a adversidade. Cada derrota, cada mágoa, cada perda contém sua própria semente, sua própria lição de como melhorar seu desempenho da próxima vez. Se você puder chegar através da neve, da tempestade e da chuva, saberá que poderá chegar quando brilhar o sol e tudo estará bem. O futuro pertence àqueles que se preparam hoje para ele. O futuro depende exclusivamente de nós. Muito bom. Bem, eu preciso falar 3 coisas importantes. Primeiro, eu nunca recebi tanta mensagem sobre o horário nosso. Então, eu queria falar com vocês o seguinte. É um horário que nós encontramos para que todos possam participar, até porque a pandemia não vai até o fim do mundo. Se Deus quiser, ela vai acabar logo ali. E nós temos que pensar num horário que nós possamos continuar. Mas
as lives, elas continuam na página da Expo Religião e no canal do YouTube da Expo, do Instituto Expo Religião. E eu vou dizer para vocês que, para mim, é muito prazeroso a cada dia que eu acordo e que eu vejo que ontem, por exemplo, saímos de 17, daqui a pouco tem 600, foi para 1.500, Hoje de manhã eu printei a página, porque, como disse o Carlos muito bem, em tempo de fake news, você tem que provar aquilo que você está falando. Então, eu printei a página da live da semana passada para que as pessoas vissem o número de visualizações, que foi de 11.000 pessoas. Quer dizer, durante a semana, as pessoas continuam vendo e passam para as outras e vão passando. Então, é a resposta que eu tenho a dar para vocês. Gostaria sempre de deixar claro que esse projeto da live é do cardeal Dom Arani Tempeste, para que as religiões possam sentar, conversar e discutir assuntos pertinentes ao momento que nós vivemos, que é um momento delicado, que é o momento da pandemia, é um momento novo para todos nós. Então, na verdade, nós estamos aprendendo. E muitas vezes a gente recebe alguma coisa que nos faz aprender um pouco mais. Quero agradecer ao padre Fábio, diácono Nelson, Isaías, pela produção. Quero agradecer ao Carlos Menezes, ao padre Marcos William, primeiro. Queria falar uma coisa para vocês dois. É muito importante o cartão de visita. O que vocês passaram aqui hoje, vou continuar passando toda semana, desconstrói qualquer tipo de sentimento que a pessoa possa ter de receio, de ir até, de conhecer, de perguntar ou de falar. Porque o que eu recebi aqui de vocês são simpáticos, foi uma coisa de louco, eu não vou ficar falando. Mas disseram até que o padre Marcos William é muito bonito. Não pode, ele é padre. Então, pode? Então tá. Então, assim, é muito bom isso. Você falou do Instituto Expo Religião, que eu também tenho a honra de Dona Arani ter passado esse projeto para ser desenvolvido pelo Instituto Expo Religião. Todo mundo sabe que o Instituto Expo Religião é meu filho, meu caçula. Quando começou era uma coisa de louco, quase ninguém acreditava. Está aí a Clarissa, uma das primeiras a fazer a matéria junto comigo. E eu sempre dizia para ela, eu quero construir pontes. Eu entendo que a gente tem que ter um enfrentamento, até pelos casos de intolerância pelos quais nós passamos. Mas eu acredito que se nós construirmos pontes e diálogos, nós não vamos chegar até o enfrentamento, porque a gente levou o conhecimento. Quando você leva o conhecimento, o respeito da pessoa pela sua religião aumenta muito, e pelaquilo que você acredita. Porque eu entendo que, ao nascer, nós recebemos um presente de Deus muito grande chamado livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, eu entendo que eu não tenho que respeitar a sua escolha. Eu tenho que respeitar que você tem o direito a uma escolha, seja ela qual for. Eu não posso julgar a escolha de ninguém. Eu só tenho que respeitar. E essa é a meta do Instituto Expo Religião. E hoje, com a live, isso cresce muito, cresceu muito. O tempo todo na internet as pessoas perguntam se não vai ter Expo Religião, aí eu vou lá e coloco. Gente, está programado para novembro, não acredito que até novembro, né? Como disse a Clarissa, nós teremos que ter algumas medidas, e teremos, mas eu queria agradecer particularmente ao Carlos e ao padre Marcos William. Cartão de visita é tudo. Então, quando vocês passam essa imagem que a pessoa pode perguntar, pode ir até vocês, é muito bom mesmo. Tá certo? Clarissa, você teve aqui todos os tipos de elogios pelas suas palavras, pelo que você falou,
pelo que você disse, por tudo que você colocou. E não foi à toa que eu convidei você. Até porque você vive isso, você vive a religião. Eu peço que consigamos todos sair desse momento. Acho que vamos conseguir sair desse momento melhores. Eu acredito nisso. E eu desejo a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite e obrigado. E até semana que vem. Obrigada, Luzia. Boa Beijo noite. a todos. Boa noite. Tudo de bom, Tudo de obrigado bom, por tudo.